A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo para permanecer diante do Senhor, permanecer no Senhor. E essa palavra está em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Vai falar sobre Zacarias e Isabel. Zacarias, ele é um sacerdote, e ele está ali no grupo de Abias em serviço. Então ali acontece um sorteio, do qual Zacarias vinha a ser sorteado. Mas olha que interessante, irmãos. Olha o que fala a partir do versículo 6. Diz que Isabel e Zacarias, ambos eram justos diante dos olhos de Deus e obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos: Isabel e Zacarias, eles eram obedientes à palavra de Deus, eles eram irrepreensíveis nas atitudes e nas suas palavras. Eles eram justos diante dos olhos do Senhor. Eles não eram justos aos olhos dos homens. Eles não procuravam fazer com que os homens olhassem quanto eles eram bons, mas eles procuravam ser aos olhos do Senhor. E aí continua e diz que eles não tinham filhos e eram avançados em idade. Veja, eu percebo aqui que, apesar deles terem idade, apesar da vergonha de não terem filhos, porque era uma vergonha na época, e andarem de cabeça baixa, humilhados, ainda assim eles permaneciam justos e obedientes ao Senhor. Vamos seguir mais um pouquinho. Diz que Zacarias, estando de serviço, então ele foi escolhido, ele foi o sacerdote escolhido através de um sorteio. Sorteio lembra o quê? Sorte. Sorte lembra que um será beneficiado em detrimento de muitos que não são beneficiados. Por isso nós dizemos que sorte, sorteio não tem a ver com Deus. Mas eu vejo aqui a interferência de Deus. Eu vejo aqui uma oportunidade que Deus está dando a Zacarias, porque ele e sua esposa têm sido justos aos olhos de Deus, porque eles têm sido obedientes aos mandamentos, aos preceitos do Senhor. Então o Senhor aqui dá uma oportunidade através de um sorteio para Zacarias. E ele então, diante desse sorteio, ele entra no santuário para oferecer incenso. Incenso no Antigo Testamento, no tabernáculo, significava a oração dos santos. Em Apocalipse capítulo 5 diz isso, que é a oração dos santos, incenso. Então Zacarias está ali oferecendo incenso. O incenso chega para Deus com um cheiro agradável. O incenso tinha ervas aromáticas, era embebido num azeite também cheio de especiarias, com um cheiro bem agradável. Então, a partir do momento que colocava ali uma brasa viva ou pedras incandescentes, o cheiro chegava agradável ao Senhor. Então, reunia ali o momento em que Zacarias estava no santuário, servindo ao Senhor e oferecendo aquilo que era agradável às narinas do Senhor. E então, para completar, no versículo 10, diz que, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Irmãos, não tem como Deus não derramar o sobrenatural dele com essas quatro etapas. Não tem como Deus não fazer um milagre dele acontecer. Ser justo diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor, não é querer aparecer para os homens. Ser obediente aos mandamentos do Senhor
estar servindo na casa do Senhor. Não é ficar em casa esperando a oportunidade acontecer ou o milagre acontecer. É estar servindo o Senhor. E em quarto lugar, ter um povo, ter irmãos orando em seu favor, ter a intercessão de irmãos orando por nós. Não tem como o milagre não acontecer. Aqui, irmãos, aí o milagre acontece, Zacarias está ali no santuário, no Santo dos Santos, então um anjo desce e dá uma notícia para Zacarias, diz que as orações dele foi ouvida e que ele teria um filho com Isabel. Aquilo que parecia improvável, aquilo que parecia impossível, agora acontece. Eles então têm um filho. Mas eu falei para vocês que esses 4 passos têm um derramar do sobrenatural de Deus. E ele vem com tanta abundância, com tanta abastança, que não foi só um filho que Deus deu para Zacarias e Isabel. Deus deu o melhor dos melhores, porque esse filho, ele foi chamado do maior de todos os profetas, que foi João Batista. Ele preparou o caminho do Cristo, do Salvador, aquele que reina para todo sempre, amados. Então eu quero finalizar para confirmar essas palavras que eu falei até agora. Lá em 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo dá um recado firme e forte. Esse recado é o seguinte, no versículo 58, ele vai dizer assim: meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que Deus nos abençoe neste dia. E, irmão, se você gostou, compartilhe com mais irmãos, tá? Que eu vou trazer mais palavras que vêm do Espírito para o meu coração, para os irmãos. Estarei compartilhando. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.